Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está assistindo mais um painel aqui no Circuito Startup. Hoje a gente vai falar de impressão 3D com dois profissionais do mercado. Eles vão compartilhar conhecimento conosco, vão compartilhar experiência, falar de presente, de tendências e como que eles acreditam que a sociedade pode ser impactada, melhorada aí com o que para alguns é uma novidade e para outros já é uma realidade, já faz parte do dia a dia de empresas, de universidades, né? Vamos perguntar se isso está mais para engenharia, se está mais para design, se está mais para tecnologia, se está mais para alta tecnologia ou se realmente as pessoas comuns podem aproveitar aí e trazer para a vida delas o que a impressão 3D pode conter de benefícios. Tá? Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ricardo. Então, vamos lá. Eu vou iniciar com o Oswaldo Salzano, que é founder da 3D Print Academy. Por favor, Oswaldo, conta para nós um pouco da sua história aí na impressão 3D, como é que você começou, como que essa tecnologia chegou na sua vida, e como que você vê na atualidade que a gente pode, né, que a sociedade pode se aproveitar disso, as tendências e como você enxerga isso no futuro próximo. Boa noite. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, Ricardo. Vamos lá. Oswaldo Salzano, como você acabou de falar, sou fundador da 3D Print Academy, que é uma startup focada em educação de tecnologias de manufatura aditiva e fabricação digital em geral. A gente escolheu esse mercado para atuar. Eu atuo em impressão 3D desde 2011. A partir de 2016, eu pivotei o meu negócio e agora em 2020 eu posso dizer que a gente é 100% ensino, né? Inclusive é até uma coincidência. Nessa semana eu estou me desligando do meu último cliente como serviço de impressão 3D. E agora a gente está 100% focado. É uma escola 100% online por enquanto. A gente tem quase 2.000 alunos em 4 anos, né? Desde 2016. E a gente vem formando aí profissionais e empreendedores em um mercado que é relativamente novo, principalmente aqui no Brasil, mas que vem aí em franco crescimento, né? E, inclusive, também é uma coincidência muito feliz, um dos nossos parceiros é a 3D Lab, e a gente tem muito prazer em contar com eles nesse ecossistema que a gente construiu dentro da impressão 3D. Sobre minha visão sobre a tecnologia, né? Eu sempre acreditei, logo no início de 2011, quando eu comecei, de que todos nós teríamos uma impressora em casa, que a gente fosse capaz de fazer coisas maravilhosas com essa máquina. O tempo foi passando e essa visão acabou se apagando um pouquinho. Eu enxergo de maneira bem prática a impressão 3D em pequenas e médias empresas, em profissionais liberais, em agências de design, de arquitetura. A gente já vê impressão 3D muito forte hoje na área de saúde, medicina, odontologia. Eu acho que a gente presenciou, com toda essa pandemia, essa coisa maluca que a gente passou, a gente presenciou a impressão 3D fazendo parte de todo esse trabalho de combate à pandemia. Você vê todo esse movimento em torno da fabricação das máscaras, dos face shields, enfim. E independente se hoje eu tenho a mesma visão de que a gente vai ter uma impressora 3D em casa, tem uma coisa que a impressão 3D nos trouxe, que é a capacidade de uma comunidade se unir em torno de um objetivo comum. Isso, a impressão 3D nos trouxe muito essa visão de colmeia, né? De abelha, de todo mundo trabalhando em prol de um objetivo. A gente talvez tenha a primeira vez no mundo, eu não digo um inimigo, mas um adversário comum no mundo todo e a gente se unindo para combater isso. E eu acredito demais também
no empreendedorismo como força motora de um país, de uma nação. E a gente escolheu, nós da 3D Academy, a gente escolheu unir empreendedorismo com impressão 3D. Então, a gente forma aí diversos profissionais liberais e empreendedores em impressão 3D nos mais diversos mercados. A gente sabe que a impressão 3D é uma tecnologia que nasceu dentro de um mundo mais nerd, de um mundo mais geek, mas a gente vê hoje um certo desnatamento, né? Hoje a gente vê todas as classes sociais entendendo um pouco sobre essa tecnologia, classes econômicas. A gente não tem mais a barreira geográfica, então hoje a gente atende, por exemplo, aluno que está no interior do Amazonas, a gente consegue atender aluno aqui em São Paulo, e a gente vê a impressão 3D no Brasil crescendo demais, né? E eu acredito hoje, sim, que a gente pode ter uma impressora 3D em casa, em função da invasão das impressoras chinesas, que são hoje relativamente baratas, e uma questão muito forte de educação. Hoje a impressão 3D pode ser, sim, um instrumento muito forte para a gente formar as novas gerações de makers, de resolvedores de problemas, de pessoas que podem, de fato, construir um mundo melhor, pecinha a pecinha, né? Essa é a minha visão, talvez um pouco romântica, né, de quem vive isso 100%, 100% da minha vida, né? Impressão 3D, essa é a minha visão. Muito bom, muito bom. Agora, Ricardo Pimenta, diretor de operações da 3D Lab, nessa mesma perspectiva, conta pra gente como é que a impressão 3D chegou na sua vida, como que é a atuação da organização que você atua, como é que conta já aproveita aí que o Oswaldo disse que vocês já têm uma conexão, né? A gente aqui do lado de cá nem sabia. Conta para nós como que isso funciona e como que é para você estar fazer parte desse ecossistema. Cara, boa noite para todo mundo aí, Oswaldo, você, Fernando, o pessoal que está assistindo a gente. Cara, é super, até emocionante, assim, eu estou desde 2017 nesse mercado de impressão 3D. A minha carreira eu venho de multinacional, área de logística, então, assim, zero conexão a princípio com a impressão 3D. E comecei como aluno de um curso de impressão 3D aqui em Belo Horizonte. Não fazia ideia assim, o que era impressão 3D. O mais próximo de uma impressora 3D que eu já tive é lá no Fantástico, sabe? Aquela coisa assim, de ver na televisão mesmo. E aí eu acabei me apaixonando com isso e sempre tive uma pegada já mais nerd mesmo, de mão na massa, de desmontar, montar, programar e tudo mais. E aí, pela minha formação, que é administração, eu também sempre gostei do lado empreendedor. E aí eu acho que foi assim, um baita casamento da gestão do empreendedorismo com a parte técnica, que era uma coisa que assim até então não vinha em prática, né? Daí com isso assim acabei me tornando sócio lá dessa escola e não só a impressão 3D, mas a ideia era muito disseminar a tecnologia para qualquer um, deixar de ser uma coisa de clã, de um grupo da sociedade para ser para todo mundo. E o legal é que a impressão 3D ela veio muito no sentido de deixar emocionante ali a tecnologia, o aprendizado ser mais do que uma programação, uma plaquinha, uma PCBzinha verde ali, aquela coisa assim, e ter uma coisa mais tangível, né? E eu conseguir replicar ali essa visão mesmo assim, nossa, isso é do futuro e eu estou agora no presente executando. E aí, assim, uma coisa que o Oswaldo falou aí, né, da comunidade, dessa colmeia realmente, o open source está muito presente dentro da impressão 3D e assim, todo mundo está ligado. Então, acho que, assim, em níveis diferentes, mas todo mundo acaba sendo um pouco parceiro de cada um dentro da impressão 3D, porque é um mercado que é zero possibilidade de caminhar sozinho, todo mundo a gente precisa estar junto ali, porque a tecnologia ela premia muito isso, né? As pessoas, as maiores comunidades têm mantenedoras ali maiores, mas a quem está alimentando o dia a dia é a comunidade. E aí a gente já tinha uma parceria lá nessa escola com a 3D Lab, da mesma forma, né, que com o Salzano lá no online, então tinha o mundo online e o mundo presencial ali.
E aí eu acabei tendo convite para assumir lá a 3D Lab, né, dentro de alguns projetos, e aí é legal, assim, que a gente tem toda uma solução, porque a gente acredita muito, assim, que falta players dentro do mercado. E então a ideia era assim, putz, vamos conseguir pegar um pouquinho de cada coisa. Então, desde o insumo, que é o que a gente fabrica, é como começou a empresa, para revender e fabricar máquinas. Depois partir ali também para a parte de consultoria, porque eu acho que até o papo disso vai ser bem legal, porque as pessoas não sabem ainda o que fazer com a impressão 3D, aonde pode aplicar a impressão 3D. Todo dia a gente tem esse tipo de pergunta, mas assim, e aí, no meu negócio, aonde cabe impressão 3D? E mal o pessoal sabe que assim, a gente tem cliente que é artesão, que aí você vira assim, putz, é o extremo oposto da tecnologia, para grandes indústrias usando a impressão 3D dentro das fábricas, dentro de usina e tudo mais. E aí, para complementar, porque assim, não é uma tecnologia de outro mundo, não é uma dificuldade absurda, mas tem lá suas particularidades. A gente veio com a ideia de também ter o curso e aí, né, nesse conjunto aí de presencial, online e tudo mais, para conseguir capacitar essas pessoas. E aí eu acho que vai até além do empreendedorismo, eu como empreendedor, mas os próprios colaboradores dentro de empresas se tornarem embaixadores da tecnologia. Eu acho que assim, um baita sonho aí, né? O Oswaldo que é ali dentro de casa ali, eu fico imaginando, putz, uma impressora 3D hoje custa menos que um celular, bem menos que um celular bom, você compra uma máquina hoje. Caramba, na hora que eu conseguir ir num shopping e ver uma impressora 3D lá na prateleira, sabe, lá no varejista, tem uma televisão, um celular, a impressora de papel e a impressora 3D, isso vai ser bem, bem legal, assim, porque a gente vai entender assim, putz, nosso trabalho está sendo muito bem feito, a gente conseguiu pegar essa comunidade toda, mexer com todo mundo e fazer ter força suficiente para isso estar ali numa prateleira de shopping e deixar de ser uma coisa underground ali, estar acessível para todos. E aí a gente tem, assim, só a ganhar, porque você consegue tangibilizar o virtual. Então a gente sai ali das ideias que estão dentro do computador, que estão lá, que a gente sempre conseguia simular e enxergar numa tela, e eu passo a poder pegar naquele produto. Então eu consigo monetizar melhor as minhas coisas, os meus projetos, eu consigo mostrar para o mundo assim, putz, essa a minha ideia. E as empresas estão comprando muito isso. Então a gente está abrindo assim várias profissões. O técnico de impressão 3D mesmo, se a gente pega alguns anos atrás, não existia isso, né? Não tinha esse nome. E hoje a gente precisa disso no mercado, a gente contrata gente assim, a gente vê todos os dias negócios novos abrindo e precisando de apoio com gestão, com logística, com educação para aprender a utilizar aquilo ali. E então é bem legal essa oportunidade de poder compartilhar um pouco disso e falar desse mercado que não é tão novo, mas ainda, né, para a massa é um pouco novo o tema. Muito bom. Eu dei uma olhada aqui nas perguntas, mesmo filtrando, né, a gente tentar aglutinar as perguntas semelhantes e tal, rendeu, enfim, um número bem interessante de perguntas. Eu vou para um lado, as perguntas, como eu disse, né, diante do nosso público, foram mais para um lado de negócio, então eu vou iniciar não as perguntas, mas um pouco mais de reflexão aí com vocês para entender qual que é o ponto de vista de vocês, num contexto que, assim, há 5, 6 anos atrás, que foi a primeira vez que eu tive contato com a tecnologia de impressão 3D, eu não enxerguei, né? O Ricardo falou, olha, a popularização vai chegar, assim, penso que vai chegar nesse ponto. Eu, sinceramente, ainda era muito caro, né? 5 anos atrás, uma impressora 3D era muito cara. Muito. Uhum. Então, assim, eu, sinceramente, não imaginei que as pessoas iam ter em casa. Tá? Eu pensei, poxa, as pessoas, elas estão... naquele momento, né, eu até pensei, poxa, eu tenho 3 impressoras de papel em casa, e eu continuo usando a Lan House, a empresa que faz cópias, para imprimir, porque eu tenho que comprar o cartucho, né? Os cartuchos secam e tal,
a tecnologia ela não é tão prática assim, né? Eu fico muito tempo sem imprimir. Quando eu vou imprimir, a tinta secou, deu algum problema no cartucho e tal. Então, eu não posso conceber que as pessoas vão ter uma impressora em casa, mas seria ótimo, né? Imagina, eu vou receber convidados em casa de última hora, eu não tenho cadeiras suficientes para acomodar todo mundo sentado em volta da mesa, eu vou lá, imprimo uma cadeira por peça, né, e monto a cadeira e a pessoa senta? Acho que não. E mesmo se eu tiver uma impressora em casa, não vai ser desse porte. É mais fácil eu ir até uma lan house, por exemplo, né? Uma lan house significada, ou mesmo uma banca de jornal, né? Que ninguém mais compra, assim, pouca gente deve comprar, né? Ninguém não, Hoje é mais um camelô a banca de jornal do que revista e jornal, né? Pelo menos aqui em BH é assim. Sim. Vende doce, né? Vende doce, Exatamente, vende telecena, vende quase tudo menos revista. Exatamente. Então, eu pensei nisso, eu pensei, né? Há 5 anos atrás, eu pensei, poxa, e se ressignificar as bancas de jornal? E se ressignificar as lan houses também, que cada vez tem menos lan house, porque as pessoas têm a internet no celular, né? Então, aí eu pensei assim, poxa, seria legal então que eu fosse na banca de jornal ou na lan house, ele imprimisse uma cadeira extra para mim, né? Que não fosse necessariamente descartável, que eu usasse essa cadeira enquanto eu tenho convidados. Depois eu pegava essa cadeira, se eu pudesse, levar de volta na lan house, levar de volta na banca de revista, e ele reciclasse isso para mim e deixasse um crédito lá na minha próxima impressão, seria bom. Foi isso que um brainstorming que a gente fez sobre inovação, eu cheguei nessa consciência. Hoje, passados os anos, com o preço das impressoras caiu muito, e muita coisa open source, como vocês citaram. Vocês acham que sim, ainda teremos nas nossas casas, né, a pessoa comum, a pessoa física, vai ter a sua impressorazinha? Eu acho que... acho não, tenho certeza que é muito provável disso. Às vezes, assim, uma cadeira é uma impressão muito longa, é complexo, né? Não vai ser uma coisa tão simples, mas, sei lá, uma coisinha para pendurar um pano ali na cozinha, um suporte para celular, igual hoje eu ia fazer do celular, mas estava sem tripé, eu imprimi aqui um tripé ali de última hora. Tá chegando Natal, enfeite de Natal, assim, imagina como que todo ano você pode ter uma coisa diferente, uma coisa pessoal ali, deixa de ser aquele produto lá da prateleira, e se você desenha ainda em 3D é mais fácil ainda, né? Porque aí você vai lá e cria realmente uma peça. Para quem é design tem esse dom aí, né, de conseguir modelar as coisas, é incrível. E para soluções mesmo, direto em casa a gente precisa, assim, home center é uma coisa que cresceu muito, né? Então, assim, todo lugar, toda cidade hoje tem um home center, e quando você vai no home center, o que você menos compra é material de construção, né? Isso não é o foco do home center. Você vai comprar adesivinho, quadrinho, abajur, potinho de colocar sabão e tudo mais. E com o 3D, assim, pensando, eu acho que isso é uma pontinha da impressão 3D, né? Mas você consegue ter. E outra, eu acho que a pandemia, ela mudou, assim, ela pivotou a forma de se trabalhar no mundo. O home office já existe, não é novidade, mas depois de home office eu vejo hoje a minha avó falando de home office. Né, com certeza antes da pandemia, provavelmente ela nunca ouviu esse termo. Agora ela já fala, vamos trabalhar de home office. Então, assim, para você ter um trabalho em casa também, você poder participar da sua família, ver seus filhos crescendo e poder trabalhar ali do lado com a sua máquina. Então, isso viabiliza muito. Se você está lá numa indústria, como que você traz, né, uma extrusora, uma impressora lá de papel e tudo mais para dentro de casa? Então, a gente vai muito além com isso, né? E o legal, você estava falando ali da banca lá de revista ter uma impressora. Eu acho que já existe essa banca ali de revista, que são os Fab Labs, né? Os espaços makers que estão espalhados aí, está dominando, e faculdade tem isso, e empresas estão abrindo empresas, né, de espaço maker, que é justamente para a pessoa assim, não é minha praia, não é o que eu quero aprender, mas eu quero estar envolvido com a tecnologia, então eu vou lá nesse pessoal que vai operar ali a máquina para mim, mas eu vou estar ali do lado supervisionando e vendo como que vai funcionar, como que vai sair o meu produto. Eu não sei se o Oswaldo compartilha disso aí comigo. Sim, compartilho, e acho, inclusive, que a gente tem um vetor muito importante para que isso aconteça, para que a gente tenha impressoras 3D em cada residência.
a questão da educação é muito importante. Eu vou dar um exemplo muito comum, né? Assim, muito comum, não, muito presente na minha vida. Eu tenho um filho de 4 anos e ele existe há menos tempo do que eu trabalho com impressão 3D. Então, desde o primeiro dia que ele apareceu, que ele botou os pezinhos em casa, o bumbumzinho dele em casa, né? Ele viu uma impressora 3D. E ele se interessa, ele já consegue ligar a impressora, ele pergunta para que serve cada botão, cada função, ele sabe como funciona com 4 anos de idade. E a gente está passando aqui no Brasil por uma mudança na base curricular, né? Está entrando a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ainda é uma proposta de mudança do programa de ensino fundamental e médio. A questão a partir do momento que a gente tiver uma impressora 3D em cada sala de aula e parte da proposta é essa, a gente vai ter um motivador muito forte para que a criançada comece a ter impressoras 3D em casa. Como o Ricardo falou, né? A gente tem hoje impressoras 3D que tem o preço de um celular, que custa o mesmo que um PlayStation, por exemplo. As crianças vão começar a pedir de Natal uma impressora 3D para começar a fazer de uma maneira bem simplista, né? Os próprios brinquedos, os próprios objetos, o que o Ricardo falou, os seus acessórios para casa. Isso vai evoluir ao longo do tempo na cabeça da criança para uma mentalidade de solucionadora de problemas, né? E a partir do momento em que você une impressão 3D na educação com outras disciplinas, você consegue, por exemplo, demonstrar fenômenos físicos, você consegue imprimir as miniaturas das pirâmides para entender como tudo aquilo funcionava, a anatomia do corpo humano. Então, é uma ferramenta muito poderosa de ensino. E hoje uma impressora 3D custa, o Ricardo deve até saber mais do que eu, porque ele trabalha com isso diretamente, né, com venda de impressoras. A gente consegue impressoras muito boas por menos de R$2.000. É isso aí. É muito fácil, né? Você parcela em 12 vezes, não pesa na tua conta para a classe média, né? E você consegue ter uma mini fábrica em casa. Então, hoje eu acredito, com certeza, eu acho que a pandemia veio também para mostrar isso para a gente, né? Tive muita gente nas suas próprias casas fabricando produtos de combate ao Covid de maneira descentralizada, mas unida. É isso. Muito bom. Oswaldo, enfim, vocês citaram a questão da importância do ecossistema, né? Que não adianta ter uma empresa só de máquina, uma empresa só disso, daquilo, e ser pulverizado. A gente precisa desse desenho, esquema, né, de ecossistema. O Ricardo falou também dos Fab Labs. Aqui em São Paulo, estou na capital paulista, né? E a gestão passada, a gestão municipal passada, ela inaugurou 12 Fab Labs. Sim, né? Fab Labs dentro. E assim, inaugurou de verdade, gente. Tipo, eu não cheguei nos 12, mas assim, eu fui em pelo menos 8 dos 12. Na verdade, acho que fui em 9 dos 12. E uma coisa interessante, que eles eram realmente descentralizados. Alguns ficavam realmente na região mais central, mas eu fui a mais de 40 quilômetros falando, né, São Paulo é muito extensa, né, é uma cidade comprida, então eu fui em um que fica a aproximadamente 40 quilômetros do centro de São Paulo, né, ou seja, eles chegavam na periferia mesmo, né, eu não sei, sinceramente, com esse negócio de pandemia, eu não sei se eles vão continuar com o projeto, vai ter uma troca de gestão, mas o fato é que, durante um bom tempo, esses espaços funcionaram, mas conversando com os gestores desses espaços, eles diziam que as pessoas ainda estavam tímidas com o uso, né? Porque o espaço estava lá, é um espaço público, né? Equipamento público, tinha uma orientação, tinha pessoas lá treinadas, né? Para desenvolver os trabalhos. Todas elas, pelo menos todas as que eu fui, tinham uma impressora 3D, tinham uma CNC, enfim, tinha ali os equipamentos para você ter uma mínima produção de protótipo. Eu vi gente fazendo peças de xadrez, eu vi gente fazendo tabuleiros, fazendo alguma coisa próximo de um artesanato e tal. Aí a minha pergunta é o seguinte, nesse contexto do público
incentivando, né, trazendo a tecnologia para próximo das pessoas comuns, da sociedade como um todo, né, um equipamento público de acesso amplo e democrático. E empresas e escolas, né, o que vocês acham que, em termos de conhecimento, em termos de skill, de habilidade, uma pessoa comum precisa para, enfim, fazer ali, começar a mexer com a impressão 3D, nem sempre para ganhar dinheiro, né, com fins comerciais, mas, enfim, para aprender e adquirir esse conhecimento e talvez dar aula disso no futuro e se beneficiar disso de alguma forma. Vamos lá. Basicamente, acho que eu posso dar um exemplo dos meus alunos, né, da 3D Print Academy. Uma boa parte deles não tem familiaridade com tecnologias de fabricação. Ninguém vem do meio de engenharia ou, enfim. Então, basicamente, a maioria das pessoas entram num curso de impressão 3D, pelo menos dentro do público no qual a gente atua, e eles têm um mínimo de conhecimento de informática. Sabem trabalhar bem com o computador, sabem usar o software básico, e basta ele entender, né, que o processo de impressão 3D é a transformação de um objeto digital que está na tela do teu computador em alguma coisa tangível, é o suficiente para que ele comece a abrir a cabeça dele. E daí para frente é o processo, é entender o processo, é entender o uso do software, é entender que impressão 3D, ele, apesar de parecer um processo binário digital, ele é um processo físico, né? Ele é transformação de... Um momentinho só. Ele é a transformação de plástico neste estado aqui, né, em um objeto acabado, através da adição camada sobre camada. Quando ele começa a ter essa visão, ele naturalmente, né, lógico que existe uma curva de aprendizado que nem sempre é tão suave assim, mas ele consegue entender como a coisa funciona e naturalmente ele começa a fabricar, seja lá o que ele quiser. Então não é necessário um conhecimento, a nossa visão pelo menos, não é necessário um conhecimento avançado, né, de qualquer outra tecnologia para que ele possa usar. E, como sempre, eu acho que a boa vontade, né, a vontade de aprender é super importante, né? Você citou, Fernando, né, que você sente as pessoas um pouco tímidas lá nos Fab Labs, né, para usar as máquinas. A gente está passando talvez por um processo similar ao da incorporação do microcomputador às nossas vidas, na década de 80, onde a gente tinha um computador para o laboratório em faculdade, tinha lista de espera para usar, e as pessoas não sabiam bem se podiam usar e como podiam usar. A gente está ainda tateando as coisas, né, e entendendo como tudo funciona. E é uma questão de tempo para isso começar a se tornar tão popular a ponto de qualquer um falar disso e usar também, né, basicamente. Eu até faço um paralelo ali com a impressora matricial, né? Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar. Não é assim, hoje a gente dá um Ctrl+P e o papel sai lá na impressora laser, bonitinho, colorido, né? A matricial não era assim, você tinha aqueles furinhos ali no papel, tinha que colocar aquela fita, não tinha essa coisa de várias cores, né? Você escolhia preto, vermelho, né? Pelo menos que eu me lembro, eram essas duas cores que se trabalhava. E nos meus alunos eu também vejo bem isso, assim, você tem que ter uma mínima noção com informática, mas assim, de software mesmo, operar um Windows ali que seja. E uma outra coisa que eu percebo muito com as pessoas é o medo do equipamento. Eu não vivi nessa geração de começando no computador, né? Eu já nasci com um computador dentro de casa. Mas eu acho que deve ser bem próximo realmente, que é um equipamento de precisão, claro, não é uma máquina bruta ali que você vai pegar de qualquer jeito, mas não é delicada a ponto de você encostar a mão e pronto, estragou, pifou, aquela coisa assim. Então, eu acho que uma dica que eu dou para quem quer conhecer um Fab Lab, né, um espaço maker, é ir sem medo, e a internet está aí para ajudar a gente, né? E tem um canal do Oswaldo que eu assisto todos os vídeos, e tem mais uma série aí de canais também, para quem fala um segundo idioma aí, conteúdo, né, em inglês, assim, é infinitos canais e coisa muito boa, alto nível. É legal para você ir pesquisando para suavizar essa curva, que aí deixa de ser uma porrada ali o primeiro contato com a impressora, e aí pode até ser um pouco desmotivador, porque
tirar uma boa peça, ou melhor, tirar uma peça de primeira é difícil, não é, né? Simplesmente dê um play ali e tudo funciona. E até a tecnologia começar a evoluir e também não demora muito para isso, para vocês realmente espetar um pendrive ali ou pelo aplicativo do celular e já mandar imprimir, tá tudo pronto, né? Mas esse medo que a gente tem que quebrar, e a internet eu acho que é um bom quebra-gelo aí para isso, para o pessoal já chegar tendo uma ideia do que é aquela máquina e o que é cada coisa, os eixos, né, o sistema cartesiano, alguma coisinha assim, é bem interessante. Muito bom. Vamos para as perguntas aqui que nos enviaram. Já vou começar com o Ricardo. Ricardo, a Cris aqui pergunta, na verdade já vou aproveitar duas perguntas da Cris e da Bianca. São duas perguntas. Qual a principal aplicação da impressão 3D no contexto de Brasil, tá? Hoje. E a segunda, que eu acho que está um pouco conectada com a primeira, qual o mercado mais lucrativo para impressão 3D atualmente? Vamos lá, as duas são perguntas até difíceis de responder, assim. O mercado, assim, de impressão 3D é muito pulverizado. E claro que ainda, eu acho que tem assim, vamos pegar que tem dois grandes mercados e ali entre os dois vão ter algumas divisões. Os makers, né, o mundo geek ali de action figure, de fazer personagens mesmo, essa, né, parte de adorno, decoração é um mercado absurdo e normalmente é o que eu vejo assim, que traz as pessoas para dentro do mundo da impressão 3D, porque acaba se identificando muito com aquele personagem, quer começar a fazer, e aí fala para o amigo, começa a monetizar, e aí rapidamente ele acaba pagando aquela impressora e tendo demanda para ir tendo uma segunda, terceira, e daqui a pouco tem uma farm ali, né, com várias impressoras. Mas esse mercado, a monetização em cima dele ainda depende muito de acabamento nas peças. Então, eu não pego uma peça que acabou de sair da minha impressora e já vendo. Então, tem muito trabalho artístico ali, de você fazer uma boa pintura, de resina, de dar todo um trabalho na peça para gerar um valor agregado. Porque simplesmente um boneco ali, um personagem monocromático, sem nenhum detalhe, não tem tanto valor. Para a gente acaba que tem, né? Porque a gente acha bonito as linhas, as camadas em cima de camada, a gente gosta disso. Então, quando eu vejo uma peça pintada, eu falo, eu queria ela crua. Mas para quem ainda não tem impressora, para quem ainda não é um consumidor de 3D, isso que vai valorizar a peça. E aí, na outra ponta, a gente tem a indústria. Então, a gente consegue assim, fazer peças que vão estar rodando dentro de máquinas, fazer apoio robótico. Então, assim, eu preciso de braços articulados, movimentação dentro de indústria, eu preciso simular como que meu produto vai funcionar, como que a pegada desse meu produto, isso aqui é confortável, eu vou abrir e fechar, vai dar ângulo, isso aqui vai ser leve, ou vai caber no meu bolso ou não vai, que lá no computador eu tenho cota e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Então, assim, onde o dinheiro está no mercado é dentro de indústria, na minha percepção. Porque são peças com alto valor agregado e são peças que, claro, você precisa de muito conhecimento técnico para entregar uma solução boa, porque aí não é qualquer material que vai atender. Eu tenho polímero de engenharia para atender demandas mais específicas, ou às vezes não, eu preciso de um polímero biodegradável para alguma aplicação específica, ou que vai suportar contato com ácido, que seja. Então, eu já tenho que ter um corpo técnico muito mais forte, às vezes tem um químico do meu lado, um engenheiro do meu lado, um próprio gestor mesmo de operação para me falar, essa peça vai trabalhar dessa forma, puxando um pouquinho para o técnico, até a posição que a gente imprime a peça lá na impressora vai influenciar muito na resistência dela. Então, eu tenho que ter muito mais know-how e isso tudo é uma hora mais cara, né? Então, é um enfeite que se cair no chão, o que vai acontecer? Vai quebrar e eu vou imprimir outro. Se eu tenho uma engrenagem, eu paro uma máquina por conta disso, ou eu paro um robô por conta disso, isso custa muito. Então, eu consigo agregar com muito mais facilidade valor dentro dessas impressões. E aí, voltando lá no que eu falei antes, assim, não só a máquina, né, não só a fabricação ali da manufatura,
mas os profissionais dentro da empresa. Então, eu preciso de gente capacitada lá dentro, e isso é outra coisa que é mais um ponto dessa engrenagem que vai movimentar a grana. Mas também não fica para trás, assim, odonto é um mercado assim que me surpreende todos os dias, como cada vez está mais presente. E eu já tive aluno que é médico para fazer assim, simulação de reconstrução do crânio depois de um acidente, um traumatismo e tudo mais. E aí, claro que no âmbito de simulação, porque em contato com o corpo tem um tanto de barreiras, né, que chega, mas eu penso que esses dois são os que falam mais alto hoje dentro do mercado. Ok. Agora, Oswaldo, a Tatiana aqui mandou uma pergunta interessante, dentro até da temática que a gente já falou um pouquinho. Quais são os próximos passos da popularização da impressão 3D? Né? Ela comenta que ela viu algumas iniciativas aqui que prometeram muito e não foram para frente. Vocês, não só o Oswaldo, o Ricardo também, vocês enxergam assim, olha, no estágio que nós estamos, a gente vai acontecer isso, em seguida isso, e a gente encaminha aí para uma popularização. Tem alguma coisa importante nessa jornada para vocês? Eu acho que eu particularmente acredito muito que ao ponto que as máquinas forem se tornando mais fáceis para utilizar, isso vai se popularizando. A gente já está começando a romper uma barreira de preço, né? As chinesas estão aí para mostrar para a gente que a gente consegue ter máquinas de relativa qualidade a um preço bem, digamos, honesto, né? Convidativo. E ao passo em que as máquinas, ao passo que a gente for tornando as máquinas mais fáceis de usar, assim como a gente sempre traça muito um paralelo com a impressora de papel, né? Vale lembrar que o termo impressão 3D foi um termo cunhado, né, pela indústria para facilitar o entendimento da tecnologia, né? O certo seria manufatura aditiva, vamos dizer assim. Então, a gente, por chamar de impressão 3D, a gente consegue fazer muito um paralelo com impressão de papel. E a gente hoje vai lá no Word, enfim, escolhe alta qualidade, colorido e aperta print, o negócio sai. Conforme a tecnologia for avançando para que uma impressora 3D se torne tão fácil como uma impressora de papel, eu acho que aí a gente vai ter, digamos, o ponto de inflexão, né? E a coisa vai realmente decolar. A gente também precisa romper uma outra barreira de confiabilidade, como o Ricardo falou, não é tão fácil tirar uma peça da sua impressora de primeira. Então, quando a gente tiver quando a gente tiver os processos dentro da máquina, de um ponto de vista técnico, funcionando, onde você coloca o material, aperta o botão e tudo sai, né? Exatamente como uma Epson, uma HP fazem com a tinta deles, isso também vai popularizar. E aí você sai do âmbito do eu preciso fazer a minha impressora funcionar para o que eu posso fabricar com ela. E é aí que a coisa realmente anda. Em termos de tempo, eu não sei nem se isso faz parte da pergunta, mas eu acho que eu enxergo isso acontecendo entre 10 e 15 anos. Né? A minha visão é que a 3D Print Academy, inclusive, não exista mais. A gente não precisa mais ensinar as pessoas, porque a tecnologia se tornou tão fácil, né, que o cara não tem que mais aprender. Ele foca em fabricar, em resolver um problema, em atender uma necessidade, do que puramente em fazer a máquina funcionar como ele acha que deveria. Ricardo, compartilha com a gente como que é isso para você, essa coisa da popularização, ela passa, tem alguma bala de prata, algum passo tipo que tem que ser dado? Assim, bem o que o Oswaldo falou mesmo. A gente precisa da tecnologia evoluir para se tornar algo mais plug and play ali, para se tornar acessível, né? Para realmente, igual um smartphone, ou senão, assim, uma coisa que eu fiz curso de informática e eu aprendi curso de montagem, Windows, Excel, essas coisas assim. E aí eu vejo que hoje não existe mais escola, ou se existe, deve ter, sei lá, um aluno, né? Então, assim, realmente um dos nossos mercados, que é a educação, que é o do Salzano, tem prazo de validade, né? Então,
as máquinas, e aí, assim, tem alguns players hoje que investem muito nisso, né? A Stratas, né, com a MakerBot e tudo mais. Os caras estão sensorizando muito as máquinas, estão colocando muita inteligência por trás do software também, porque acaba que a gente já tem máquinas confiáveis pensando em hardware. Claro que tem que evoluir mais, mas assim, já está caminhando para um hardware próximo do que a gente precisa para ser uma coisa mais automatizada. Mas a nível de software, eu tenho assim, sei lá, eu não sei nem contar quantos parâmetros a gente tem dentro de um fatiador, que é o software que a gente transforma, né, o modelo digital em linguagem de máquina. Então, assim, e todo dia muda alguma coisa, todos os dias tem uma atualização. Para a gente que está no meio é maravilhoso, porque tem um recurso novo, incrementou, melhorou, tem um upgrade, mas para o cara que está começando a aprender e está sozinho, às vezes, nessa jornada, não buscou uma escola ali para auxiliar ele, eu acho que mais confunde do que ajuda, porque na hora que ele estava começando a entender, mudou e agora é outro. Então a gente precisa de máquinas e softwares com mais inteligência, e às vezes rodar a inteligência artificial por trás disso também para conseguir ler padrões, que é basicamente, né, o que a inteligência artificial faz, e entender, olha, aqui eu tive um ponto de erro, então eu vou corrigir para na próxima vez não ter isso mais. E aí um grande divisor de águas também é porque, assim, cada fabricante, pensando lá no polímero, no filamento, né, que o Oswaldo mostrou aí, o Carretel, cada um tem a sua receita, né? Então, assim, pensando é tudo um bolo, mas cada um tem o seu ingrediente e aí a sua dose. Então, assim, o meu filamento nunca vai ser igual ao do meu parceiro, ao do meu concorrente que está no mercado. E aí isso é até ruim, porque não tem ainda uma norma, não tem uma BNT por trás, sei lá, igual fabricar tubo de PVC. Tem uma norma que diz que tem que estar tantos milímetros para mais, tantos para menos, eu posso ter X de PVC, X de um compósito, não sei o que, assim, é muito engessado aquele processo de produção. Às vezes o que vai diferenciar, né, um tubo lá bom para o ruim é a qualidade da matéria-prima, mas tecnicamente todos vão se encaixar. E no 3D ainda, né, na impressão 3D não tem isso, e na hora que a gente começar a ter mais padronizações dentro de processo, isso também facilita muito, porque cada filamento de cada marca de filamento é único, e mesmo que seja do mesmo fornecedor do que eu compro o meu polímero, não vai ser o mesmo produto final que a gente vai ter. E isso eu acho que dificulta muito. Eu acho que, então, além das máquinas estarem mais avançadas e software, a gente precisa, às vezes, de começar a normatizar mais esse mercado e para as coisas começarem a caminhar no mesmo sentido, porque hoje, assim, tem uma galera indo para cá, mas tem uma galera indo para cá, outra indo para lá, e aí, ao invés de juntar essas forças e criar, né, uma normativa, eu acabo Blu-ray e o DVD lá. Então, assim, acho que é mais ou menos isso, né? Quem que é desse time e quem que é do outro. Eu acho que é bem nesse caminho. Ok. O Eric, ele perguntou, já foi até respondido aqui sobre o que os skills, né? Foi aquela, na verdade, eu atropelei a pergunta dele, né? Sobre as skills necessárias aí para trabalhar com isso, primeiros passos. O Oswaldo já adiantou para a gente. O Alberto faz uma pergunta interessante. Quanto custa começar um negócio de impressão 3D, né? E se basta ter uma impressora? Então, é relativo, né? Assim, depende do porte ali que a gente vai começar, mas vamos pensar assim, no cara que quer fazer uma renda extra no primeiro momento, continuar o trabalho dele, é CLT lá e vai complementar uma renda para depois virar um negócio oficialmente, uma máquina e alguns quilos de filamento. E para o cara que quer sair na frente, né, que quer pular algumas etapas ali, resumir um pouquinho os tropeços, que é inevitável, né? Empreender faz parte dos tropeços que a gente vai ter. Então, né, não existe um empreendedor que não caiu em algum momento. Ele pode diminuir muito essas quedas buscando uma educação de qualidade. Então, assim, temos nós, o Oswaldo e alguns outros players aí na linha de treinamento para a manufatura aditiva, que realmente, assim, a gente compartilha. Eu acho que é muito mais do que ensinar quanto é 1 mais 1, porque apesar de ser uma ciência
muito exata a impressão 3D, tá lá do 0 e 1 da máquina, para o 0 e 1 do software, para formulação química, para física, né, de materiais, mas na prática acaba sendo muito feeling também. A gente precisa desse fator para conseguir ter boas impressões. E então, assim, todos os dias a gente está errando e aprendendo novas técnicas. E aí, dentro de um curso, a gente consegue compilar muito bem isso. E mostrar para o cara assim, ó, esse caminho funciona muito bem. A gente tem alguns outros, mas esse daqui é um pouco mais assertivo. E mostrar ali para o cara pegar uma peça com problema, para o cara entender, né, ou que não seja, né, no virtual, mas tá ali na câmera, ó, isso aqui é uma peça que teve tal problema. O cara identifica, olha, o meu olho está treinado para isso já. E eu consegui mostrar para o cara onde há um defeito e como que ele vai conseguir caminhar. Porque aí ele reduz o número de perdas, e reduzir perda reduzir custo de operação, e fica muito mais dinâmico o negócio né, dessa pessoa. E uma outra coisa, assim, a mais do que a impressão, do que, né, pensar numa impressora, porque aí qualquer empresa que vai vender vai te indicar um modelo, as que são mais honestas não vão tentar te colocar também a mais cara, vão pensar ali no que é a sua realidade hoje, como que nesse momento pode te ajudar, mas pensar também como um negócio. Então, assim, faça planilha, e na internet tem um tanto por aí. O que é custo, né? Não é só pegar quanto custa o meu quilo de filamento e diminuir. Eu tenho depreciação no meu equipamento, se eu fizer um curso, a depreciação desse curso, a tecnologia vai mudar e daqui a alguns anos esse curso não vai valer quase que de nada mais, eu vou precisar me atualizar. Pensar em custos gerais, energia, variação de preço de energia. Agora vem uma época que vem chovendo mais, mas quando a gente estava na seca, a nossa energia ficava assim, né? Parecia o Ibovespa a conta de luz, de tanto que oscila os preços. Então, assim, enxergar como um negócio e não como uma brincadeira, porque aí você toma corpo com muito mais facilidade e consegue alavancar muito mais fácil aquele negócio. Temos uma pergunta que, enfim, deve ser de um profissional da área gráfica. Quando faz sentido agregar a uma gráfica tradicional o serviço de impressão 3D? Aliás, eu vou acrescentar, se faz sentido, e se faz sentido para uma gráfica tradicional, quando que faria sentido? Minha opinião, sim. No momento onde, por exemplo, imagine que uma gráfica rápida, ela tem clientes que são pessoas físicas que pedem esporadicamente um xerox ou uma impressão de alguma coisa, mas ela também tem clientes que podem ser agências de design, agências de publicidade, arquitetos. Então, no momento onde... imagine o seguinte, abrindo parênteses aqui, imagine que o modelo de negócio de uma gráfica rápida pode ser facilmente migrado por uma gráfica 3D. Estou usando um termo bem simplista aqui. E você consegue fazer com que a impressão 3D em alguns mercados, e os mercados que consomem gráfica, que consomem papel, né, você pode oferecer como um SVA, como um serviço de valor adicionado. Então, o arquiteto que manda imprimir as plantas, arquiteto, você não quer mandar o seu arquivo aqui? Eu posso imprimir uma maquete volumétrica para você, né? Ou então, para você que tá fazendo os brindes do aniversário do seu filho, é lógico, dentro de todas as regras de direitos autorais e, enfim, a gente pode imprimir miniaturas dos super-heróis, chaveirinhos, para que você possa colocar lá no teu brindezinho para as crianças que estão participando. Então, a gente tem muito um paralelo, da mesma forma que existe um paralelo entre impressora de papel, né? A nossa impressão tradicional e a impressão 3D, a gente também consegue fazer essa mesma analogia nos modelos de negócio e na oferta desses serviços para os mesmos mercados que consomem as gráficas rápidas. Legal. A gente está chegando ao final. Tem a última pergunta aqui, conseguimos, né? E agradeço a vocês dois por dar respostas boas e respostas objetivas. A gente conseguiu responder, vai conseguir responder todas. A última pergunta é da Gabriela. Aliás, quero agradecer a todos que fizeram as perguntas aí antecipadas, e principalmente porque
a gente teve praticamente mais mulheres até do que homens perguntando, então é sempre bom ter uma presença feminina aí, a presença empreendedora, a presença às vezes técnica, para, enfim, trazer as suas questões para os nossos queridos especialistas responderem. A Gabriela pergunta o seguinte, aí eu pergunto para os dois, começando pelo Osvaldo. É possível acreditar que com essa evolução da impressão 3D, das tecnologias em torno da impressão 3D, algumas fábricas vão fechar as portas, né? E essa produção que era fabril, ela se pulveriza aí entre pessoas ou empresas de menor porte. Por exemplo, né, ela citou um exemplo aqui, tipo um parafuso. É coerente pensar que a gente vai poder fazer um parafuso específico na nossa casa ou num comércio de rua e não vai comprar isso num lugar especializado, isso não vai ser fabricado mais. Isso, né, o produto parafuso ou outro produto que é feito numa fábrica, a gente vai trazer essa manufatura para dentro das nossas casas? Vamos lá. É sempre importante enxergar a impressão 3D, manufatura aditiva, como uma tecnologia que pode trabalhar com pequenos lotes. Isso quer dizer que a gente consegue atender com essas máquinas mercados e indústrias que, em tese, não conseguem ser atendidas pela grande indústria, porque a gente não tem um volume de produção que justifique desenvolvimento de produto, todo o seu custo de marketing para promover aquilo, pesquisa de mercado. Eu tenho duas respostas, tá? Primeiro, do ponto de vista de substituir a indústria tradicional por impressão 3D. Em produtos bem específicos, em peças de reposição que de repente não estão mais à venda, né? A gente pega muito o mercado de carros clássicos, por exemplo, a gente não consegue encontrar algumas peças. Talvez só tecnologias como impressão 3D consigam atender essa clientela. E aí existe também uma outra maneira de responder. Talvez, não só eu, mas todo esse mercado de impressão 3D em geral, principalmente quem ensina, e o Ricardo também deve sentir um pouco na pele isso, né? O pessoal de tornearia mecânica, né? Torneiros mecânicos, eu já li muito e-mail do tipo, isso não serve para nada. Então, isso vai matar minha profissão. Eu acho que a gente consegue enxergar a impressão 3D como um aditivo. Então, quem entender que a impressão 3D é uma tecnologia que potencializa os seus skills, eu acho que esse cara sobrevive no mercado. A indústria que entender que ela pode descentralizar a produção dela para reduzir custos de logística ou até para conseguir fabricar em lotes menores ou sob demanda, 1 a 1, ela consegue sobreviver. Ela consegue sobreviver, não. Ela vai se renovar, né? E quem continuar enxergando que impressão 3D é uma tecnologia que... Porque tem os 5 estágios lá do luto, né? Que eles dizem, né? Então tem o estágio da negação. Essa parada aqui não serve para nada, não funciona. Até o momento onde ele, ao passo do luto dele, ele fala, ou eu me uno a isso, né? Ou então eu vou acabar morrendo. Então é um pouco dessa visão, talvez. É isso. Eu acho que a impressão 3D ela não concorre com nada. Ela, na verdade, só, brincando com o nome dela, é aditiva, né? Ela vai somar, multiplicar processos produtivos. E para quem está dentro da indústria, sabe, sei lá, a gente fazer um molde para injeção plástica. É óbvio que a impressão 3D não vai substituir a injeção plástica. Mas assim, quanto custa um molde? Quem está nesse mercado aí, se tiver alguém que está assistindo, sabe que não é nada barato, sabe que não é rápido esse processo. E eu até brinco assim, impressão 3D a gente fala, né, que é um processo rápido de fabricação, uma prototipagem rápida, rápido entre aspas, né? A impressão leva várias horas, mas quando você coloca do lado de um processo de injeção, putz, aí é muito rápido, aí é num piscar de olhos ali, num estalar de dedos, que a gente tem uma peça pronta. E aí isso minimiza também os erros. Você pensa assim, algumas montadoras mesmo, alguns anos atrás,
e fazia lá o molde do farol do carro e chegava na lataria e não encaixava. Primeiro que tirava o engenheiro fora do projeto e mudava a lataria para não mudar o molde da injeção, porque era muito mais barato redesenhar uma lataria, mudar o encaixe de um farol, do que injetar, fazer outro molde ali de injeção. E hoje, com a impressão 3D, você vai lá, imprime, encaixou, não encaixou, joga fora, dá uma bronca ali no cara que projetou errado e coloca outra. Tá tudo resolvido, é tudo muito mais simples. E até para o torneiro, de vez em quando a gente manda tornear algumas peças, que aí o cara, não vale a pena parar aqui a minha mini produção, já tem uma produção pequena, para fazer uma peça para mim. E aí o 3D vai solucionar. E ainda tem um paralelo, claro que assim, os compósitos revolucionam muito o mundo, né? A aviação vem usando muito compósitos, cada vez a gente vai tirando mais o metal e colocando mais polímero nas composições ali, mas assim, é uma quebra ali de paradigma, né? Mudar a cultura. A gente ainda tem uma visão que o metal é mais resistente que o plástico, né? Metal está ligado a mais robustez do que o plástico. Então, até isso pivotar a nível de mundo, falta muito para a gente isso. Então, assim, o meu parafuso, você vai pegar um quadro com parafuso impresso, nem para mim faz muito sentido. É melhor ir ali no Zé ali que vende parafuso e vou pagar, sei lá, 5 centavos no parafuso e vou colocar meu quadro. Agora, se eu estou desenvolvendo um parafuso, se eu estou fazendo uma ferramenta, se eu estou fazendo lá para desligar uma rede que precisa de um parafuso que seja alto engate, aí sim eu vou fazer com 3D para depois mandar industrializar, que seja tanto em injeção ou num processo de fundição, usinagem, que seja. Então, assim, são dois aliados, são dois grandes parceiros dentro do processo produtivo. E eu não vejo em momento nenhum a impressão 3D concorrendo dentro da empresa, só multiplicando mesmo ali as possibilidades. E eu acho que aqui em Minas a gente tem essa mania, né, de inventar moda. O 3D é ótimo para inventar moda. Muito bom, meus caros. Chegamos ao final, conseguimos aí responder todas as perguntas que como eu disse, algumas foram aglutinadas aí por temas, mas foram muito bem respondidas. Agradeço demais o tempo de vocês, a disponibilidade, a belíssima explicação, né, trazendo uma coisa que para alguns é até hermético, mas eu acho que a mensagem, eu acho que a bela mensagem que fica por trás é que é mais simples do que as pessoas podem imaginar, é mais acessível do que as pessoas podem imaginar e que vai chegar para todos, né? Em breve aí, logo ali, para alguns já chegou, para outros ainda não, mas vai chegar em breve para todos. Eu queria, para encerrar, além de, claro, agradecer mais uma vez vocês, falar para vocês deixarem aí estou super curioso aí, o Ricardo já fez o comercialzinho do Oswaldo, falou que ele tem uns conteúdos bacanas, falar aí das redes sociais, vocês estão no YouTube, se vocês têm um podcast, quais os canais que a gente pode encontrar vocês, seja site, seja alguma outra mídia, e as suas despedidas aí para o nosso público. Vamos lá, então. Primeiro, quero agradecer o convite aí do circuito e fico super feliz de poder, né, até como professor, eu fico assim, adoro compartilhar conhecimento, então a gente poder ter essa troca de ideia é sempre um aprendizado para todo mundo. E a gente está lá no 3D Lab, né, no nosso site, né, que é o 3dlab.com.br. Hoje a gente tem o maior blog de impressão 3D aqui do Brasil, conteúdo todo em português, com muita qualidade, coerência. E então, para quem quer começar sem ter investimento, Ricardo, não tenho grana para investir nisso, mas eu quero estar nesse universo ali, naquele ecossistema, tá lá. E ainda engateando um pouquinho, mas a gente também tem um canal no YouTube que, pro ano que vem, eu acho que vai começar a ter um pouco mais de conteúdo, então dá para também as pessoas acompanharem. E Instagram e Facebook é 3DLab_Brasil. A gente tem umas pílulazinhas ali sobre impressão, contando alguns casos, mostrando alguns cases, e material de qualidade, treinamento, principalmente, ainda a gente está muito no presencial aqui, né, em Belo Horizonte região, então, para quem quer conhecer um pouco mais desse universo lá, conhecer fábrica, pegar mesmo, né, nas peças e aprender sobre impressão 3D, eu estou totalmente à disposição para compartilhar o meu conhecimento junto aí da 3D Lab.
E no mais é isso. Queria só agradecer mais uma oportunidade aí e contem aí com a 3D Lab comigo para ajudar vocês aí no mundo da impressão 3D. Quero também agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo. Eu compartilho, inclusive, a satisfação do Ricardo em compartilhar conhecimento, né? Acho que quem tem aí essa veia de professor gosta muito de falar sobre o assunto. A gente é apaixonado por isso. E www.3dprintacademy.com.br, mas a gente está realmente presente nas redes sociais. 3D Print Academy, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Então a gente tem aí conteúdo não só para quem quer empreender, para o hobbyista, para o profissional. A gente procura popularizar, né? Assim como a 3D Lab também faz, mas principalmente tirar essa visão de que impressão 3D é uma tecnologia elitista. Impressão 3D é para todo mundo é capaz, e o único ponto que talvez consiga te levar para frente com essa tecnologia é vontade de aprender. E só. O resto vem. Com certeza vem. Obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo do circuito aí por essa oportunidade. Meus caros, nós que agradecemos. Sucesso absoluto aí nessa jornada bonita, bacana, tecnológica, inovadora de vocês. Aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.